nos compete na noite de hoje é pior para eles. Na lição 141 da obra Caminho, Verdade e Vida, onde Emmanuel faz o comentário do Evangelho de Lucas. E ele diz assim: então, começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Capítulo 4, versículo 21. E nós, buscando, mais profundamente ali no Novo Testamento, precisamente na tradução do nosso irmão Haroldo, diz assim: visita a Nazaré. Jesus, junto com seus apóstolos, havia voltado a Nazaré, terra da mãe de Jesus, Maria de Nazaré. E no lugar onde houvera sido criado, Jesus não era assim tão bem quisto. Mas em retorno à terra natal, Jesus vai até a sinagoga. Sendo um sábado, era comum que houvesse a possibilidade de todas as pessoas que desejassem lerem as Escrituras. Havia uma organização para essa leitura e Jesus leu um livro de Isaías, que dizia o seguinte: o Espírito do Senhor está sobre mim. Por causa disto, me ungiu para evangelizar, enviando-me para proclamar libertação aos cativos, recuperação da visão aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos, proclamar um ano aprovado por parte do Senhor. Então Jesus falava da vinda do Messias, que estava descrita com minúcias de detalhes no livro de Isaías. E ele fala, então, de levar o evangelho aos pobres, libertar os cativos. Não se pensa aqui apenas os cativos do ponto de vista material, mas aqueles que são escravos do erro, do vício. Recuperação da visão aos cegos. Jesus veio para nos mostrar a verdade espiritual. E, dessa forma, concluindo a leitura, Jesus enrola o livro, devolve ao servidor, senta-se e todos os olhos da sinagoga estavam fixos nele. A grandeza espiritual desse espírito para nós é indescritível. Durante aqueles momentos de fala, seu magnetismo pessoal encanta todos os presentes. E Jesus começou a dizer para eles: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Ou seja, aquilo que Isaías previa estava acontecendo naquele exato momento. Eles estavam se encontrando com o Cristo, tão esperado por eles. Era um momento de cumprimento de tudo aquilo que o povo hebreu há muito aguardava. Era a vinda de Jesus. Jesus na sua terra nunca chegou a ser benquisto. Mas aqueles que não aceitavam tinham seu livre-arbítrio. Mas foi pior para eles. Então, Emmanuel faz uma relação desse acontecimento de grandeza espiritual imensurável com o momento em que a escritura passa a se cumprir na nossa vida, no momento em que a profecia se cumpre na nossa vida, no momento em que temos a oportunidade de receber, de alguma maneira, a revelação espiritual. Então, Emmanuel diz assim: tomando lugar junto aos habitantes de Nazaré, exclamou Jesus após ter algumas promessas de Isaías: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Os agrupamentos religiosos são procurados quase sempre por investigadores curiosos, que à primeira vista parecem vagabundos itinerantes. Todavia, é forçoso reconhecer
que há sempre ascendentes espirituais, compelindo-lhe o espírito ao exame e à consulta. Eles próprios não saberiam definir essa convocação sutil e silenciosa, que os obriga a ouvir por vezes grandes preleções, longas palestras, exposições e elucidações que aparentemente não os interessam. Então é comum nos meios religiosos, de todas as matizes religiosas, que algumas pessoas perdidas, quando Emmanuel fala que as pessoas parecem vagabundos itinerantes, ele quer dizer que são pessoas que parecem sem rumo, que adentram os espaços religiosos, como aqueles que não sabem exatamente o que fazer, como se portar, muitas vezes com um posicionamento crítico, talvez uma postura não demonstrando todo o respeito necessário ao ambiente, mas estão ali, talvez com a ideia de crítica, de exame, mas estão ali. Essas pessoas muitas vezes imaginam que chegaram por curiosidade, por um convite, para não faltarem com o respeito, com a educação daqueles que os convidaram. Mas Emmanuel fala que há algo muito mais profundo. Que toda vez que nós adentramos a um ambiente religioso, existem ascendentes espirituais que nos levam até aquele momento. E na lei de Deus, nada é por acaso. Existe esse momento em que precisamos ter o contato com o sagrado, independente da denominação do rótulo religioso que se pode falar. E aí ele segue. Em várias circunstâncias, afirmam tolerar o assunto em vista de códigos de gentileza, de respeito mútuo, e não é assim. Existe algo mais forte, além das boas maneiras que os compelem a ouvir. É que soou o momento da revelação espiritual para eles. Aí nós vamos questionar a pessoas que muitas vezes têm essa oportunidade, mas não aproveitam. Sim, mas sempre é o momento. Quando nós relemos, a obra há 2000 anos, onde Emmanuel relata a sua reencarnação como Públio Lentulus, nós percebemos ali uma oportunidade enorme de encontro que o próprio benfeitor teve quando ainda não tinha as condições, mas já era o momento aprazado. Na obra 2000 anos, conta-se que Emmanuel era um senador romano, homem de alta posição, naturalmente, e que vivia de uma forma muito orgulhosa. Ele e a sua esposa foram viver em Cafarnaum, onde ele ocupava um posto de destaque. Carregavam consigo 2 filhos, um menino e uma menina, Flávia, com seríssimos problemas de saúde, que os médicos à época não conseguiam curar. Então, em um dos dias em que a sua filha estava passando por dores terríveis, a sua esposa, Lívia, acreditava que sua filha talvez não sobrevivesse. E pede encarecidamente a Públio que vá ao encontro do tal Messias, cujo povo acreditava tanto. E ele, muito relutante, opta por ir caminhar às margens do Tiberíades, mas à noite, quando não pudesse ser reconhecido pelos transeuntes, quando se dificultasse o seu reconhecimento. Não acreditava no Cristo, de forma alguma. Acreditava que fosse apenas mais um mago, feiticeiro, como outros tantos daquela época. Mas, pela insistência, ele vai. Várias cogitações lhe rondavam a mente quando percebe o Cristo. E ele, diante daquele magnetismo,
chora. Jesus falava para o espírito imortal, não para aquele homem encarnado. Sabia do orgulho e do egoísmo que eram muito fortes naquele homem. Pergunta por quê? Públio não o havia procurado durante o dia, quando todos pudessem vê-lo? E questiona a sua falta de fé. Mas diz que a sua filha seria curada, sim. Seria curada pela fé que a sua esposa trazia no coração. Ele escuta. E Jesus diz ainda a Públio que ele precisaria, ele, enquanto espírito, de muitos sofrimentos, muitas lutas, porque não tinha ainda a maturidade para aceitar o Evangelho. Mas era ali a oportunidade. Públio retorna ao lar, depois daquele encontro onde ele perde as forças, onde ele havia caído de joelhos em prantos perante o Cristo, fica um bom tempo sentado, perplexo, refletindo, e quando lhe retorna o raciocínio, em retorno ao lar, ele volta às antigas concepções, volta a pensar que Jesus era apenas mais um dos grandes, digamos, magos da época, voltando às suas concepções materialistas. Percebe a filha se recuperando, a emoção da esposa e da serva, mas ainda não tem a maturidade, como nos diz o Evangelho segundo o Espiritismo, a maturidade do senso moral, que lhe faria pensar de uma forma diferente. Mas a profecia, ali, naquele momento, estava cumprida a seus olhos. Era o momento, sim, de conhecer Cristo. Era o momento do despertar espiritual. Era a mensagem que ficou gravada no Espírito Eterno. E Emmanuel, né, na sua obra, aqui, voltando, saindo então há 2000 anos, retornando para a mensagem da noite, Emmanuel nos diz o seguinte: muitos continuam indiferentes, irônicos, recalcitrantes, mas a responsabilidade do conhecimento já lhe pesa nos ombros. E se pudessem sentir a verdade com mais clareza, albergariam a carinhosa admoestação do Mestre no íntimo da alma. Hoje se cumpre esta escritura em vossos ouvidos. O próprio Emmanuel, Encarnações Pregressas, no seu primeiro encontro com Cristo, permaneceu indiferente. Se relembrarmos a obra Paulo Estevão, percebemos que Paulo teve a oportunidade, ainda enquanto Saulo, a oportunidade de conhecer o Evangelho pregado através de Estevão. Saulo percebeu com grande emoção aquelas palavras, mas não se permitiu convencer, porque era extremamente apegado às tradições e às leis dos antigos hebreus. Ele percebeu a psicosfera que se fazia naquele momento. Ele foi capaz de perceber o contraste da lei de amor pregada por Jesus com a rigidez da antiga lei mosaica. E diante de tudo isso, optou por se colocar em oposição a Jesus e seu evangelho. Mas como a lei divina é pródiga, além da oportunidade de Estevão, Saulo teve a oportunidade de ouvir sobre o evangelho através dos lábios de sua amada Abigail. E depois
ainda não aceitando, encontrou na sua estrada de Damasco o próprio Cristo, porque era, para ele, um momento de crescimento, de mudança. Todos nós recebemos muitos chamados, não apenas um. A generosidade de Jesus não se restringe a Saulo. Nós é que, de alguma forma, muitas vezes, menosprezamos o convite. Mas como nos diz Emmanuel, se a profecia foi cumprida, se a escritura foi cumprida nos nossos ouvidos, nós já temos responsabilidade por aquilo que sabemos. Não podemos chegar ao plano espiritual pretextando ignorância sobre as leis divinas. Porque neste momento já conhecemos, já sabemos que a vida não mais se restringe ao espaço curto entre o berço e o túmulo. Sabemos que a existência já não mais se restringe a uma luta pela subsistência, uma luta simplesmente pelo sustento do corpo ou a busca dos prazeres que nos distraem dos desafios cotidianos. Sabemos que a vida é ainda muito maior, que trazemos responsabilidades no nosso autodesenvolvimento, assim como o desenvolvimento do espaço onde estamos, seja o espaço familiar, seja o espaço comunitário, compreendendo que a família não se restringe aos laços de sangue, mas sim que a família também se refere aos nossos laços espirituais. Então, a responsabilidade se torna muito maior quando conhecemos as mensagens. E que saibamos cumprir com essa escritura, que essa escritura entre nas nossas vidas muito antes da necessidade do sofrimento, muito antes da necessidade da dor. A misericórdia, concluindo o nosso texto, foi dispensada. Deu Jesus alguma coisa de sua bondade infinita. Cumpriu-se a divina palavra. Se os interessados não se beneficiarem com ela, pior para eles. Meus irmãos, há de se destacar que todos nós temos o livre-arbítrio. O livre-arbítrio faz parte das leis divinas. Todos temos a oportunidade de escolhermos a senda a qual desejamos percorrer. Mas, se optarmos pelo caminho que Jesus nos mostra, com tanto amor e de forma generosa, os caminhos que levam ao Pai são muitos, como vulgarmente se diz. Existem várias concepções religiosas que nos podem trazer o desenvolvimento, e sempre alguma dessas concepções religiosas vai se apresentar na nossa caminhada. Alguma ou algumas. Pensamos nós na doutrina espírita, espíritas que somos, mas companheiros em diversas religiões, diariamente, são chamados de forma benevolente pelo Cristo. E se soubermos optar pelo melhor, se soubermos optar pelo caminho do Cristo, então, assim como Jesus no diálogo com Marta e Maria, nós saberemos optar pela melhor parte. Essa doutrina que nós conhecemos, a doutrina dos espíritos, é tão pródiga em exemplos. A nossa literatura espírita
observamos tantos e tantos casos de espíritos que malbarataram oportunidades e que mais tarde, arrependidos, contam-nos suas experiências, de forma alguma para serem julgados, mas a grande intenção é mostrar-nos o quanto a ilusão nos traz prejuízos, quanto nós desperdiçamos caindo nas ilusões da matéria. Quanto tempo, quanto sofrimento poderia ser evitado se nós simplesmente soubéssemos fazer as boas escolhas, pautados sempre nessas bênçãos do Divino Evangelho do Cristo. Então, meus amigos, é com muita alegria que nós concluímos aqui as nossas reflexões da noite de hoje, rogando sempre a Jesus para que abençoe e envolva a todos os companheiros de caminhada. Agradecemos profundamente aos nossos irmãos da Sociedade Leon Denis, do Centro Espírita Leon Denis, que nos chamou carinhosamente para essa exposição, e a todos aqueles que nos ouvirão em outros momentos, que recebam um carinhoso abraço em nome de Cristo Jesus. Meu muito obrigada e uma boa noite.